Muito bom ter você aqui com a gente nesse dia tão especial, quando a gente não só está em clima de festa aí, em clima de Copa do Mundo, né? Daqui a pouquinho tem Brasil e Suíça aí, mas nós, em primeiro lugar, estamos aqui para agradecer a Deus pela nossa Igreja Batista Nações Unidas. Não faz muito tempo assim, mais ou menos um pouquinho mais de 11 anos atrás, a gente começou a conversar com pessoas diferentes, em ambientes diferentes, e aí o pessoal começou a dizer, olha, puxa, eu tinha uns amigos que eu queria levar para a minha igreja, mas nem sempre a experiência é tão fácil, porque o pessoal não conhece, aí chega lá e o contexto às vezes é diferente. A gente precisa ter uma igreja bíblica, uma igreja alegre, uma igreja forte, e uma igreja, ao mesmo tempo, que seja, como se diz, né, user-friendly, né, que a gente consiga interagir bem com as pessoas que não conhecem nada da Bíblia. E aí a conversa se repetiu com um, com o outro, até que a gente resolveu pensar na possibilidade de iniciar um projeto, e com cerca de 20 pessoas, a gente iniciou numa sala a convite do responsável pela administração do WTC de São Paulo, World Trade Center, e ali nós iniciamos com 20 pessoas, e começamos, fizemos um trabalho numa salinha, depois a salinha ficou uma salinha com 2 momentos de encontro, depois a salinha ficou uma sala maior, aí a gente começou a ampliar ali no WTC, e daqui a pouco a gente começou a ter dificuldades no WTC, porque não cabia todo mundo do jeito que a gente precisava no mesmo andar. A gente funcionava um dia no primeiro andar, outro dia no quarto andar, e depois a gente começou a ter um pouquinho de dificuldade, porque as crianças ficavam num andar, e as crianças começaram a andar na hora, né, que não estava no correto andar, né? Isso estava a nos dar preocupação. E aí, com tanta dificuldade, surgiu a oportunidade da gente fazer o trabalho aqui no Espaço Transatlântico, e Deus tem nos abençoado. Eu quero pessoalmente agradecer a Deus de coração a todas as pessoas que nesses anos se tornaram membros da IBNU, que foram batizados na IBNU, que conheceram a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo na IBNU, que deram o sangue, que carregaram o piano, que serviram. E eu queria, nesse momento, que todo mundo que faz parte do time que tem trabalhado na IBNU nesses anos, e nesse ano também, pode vir aqui na frente agora para a gente receber toda essa turma com uma salva de palmas. Vamos lá. Todo mundo que faz parte dessa história, chega aqui na frente. Vamos receber todo mundo. Almas para essa turma toda abençoada. Deus tem nos abençoado de modo muito especial. E a coisa mais gostosa que tem na IBNU, né, mesmo que o pastor não seja lá grande coisa, o povo é mais crente que o pastor. Olha que igreja abençoada, né? E o que me alegra muito é o coração missionário e evangelístico da IBNU. Então, quando a gente conversa com a nossa equipe ministerial, gente aí de coração como o Evandro, a Delma, a Lucitânia, toda a nossa equipe, aí, o Renato, o João Paulo, Jonatas e todo mundo que a gente pode aí enumerar, desde muito tempo a gente sempre teve a preocupação. Então, o que eu fico muito contente é que a IBNU, fazendo agora 11 anos, já abençoou gente no Haiti, abençoou gente na Indonésia, no interior da Amazônia, no interior do Ceará, no interior do Senegal, em Moçambique, na China, em países que a gente não pode nem mencionar especificamente dentro do Oriente Médio, no interior do Piauí, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo e em muitos outros lugares aqui em que a gente mandou a equipe, a gente foi com projetos diretamente, gente que foi fazer projeto no interior do Piauí, no interior do Paraguai, no interior do Ceará. Eu fico muito feliz por ver gente crescendo, gente se desenvolvendo, gente cuidando dos adolescentes, gente cuidando
da Turma das Nações. Aliás, adolescentes, Turma das Nações, trabalho de comunhão, pequenos grupos, Betinho, Dani, né, todo o pessoal, Fernando. Uma salva de palmas para essa turma, porque eles têm dado sangue. E, graças a Deus, também, de maneira especial, pelos projetos novos que a gente tem feito. Nós temos aí o pastor João Paulo, que tem trabalhado ali para iniciar o nosso projeto, que já está caminhando na Chácara Flora. Estamos aí preparando para um segundo projeto que o Betinho está liderando. E uma coisa gostosa é que nesse período todo a gente tem uma igreja que foi fundada pela IBNU, que está crescendo e engatinhando. E agora todo o pessoal aí que faz parte da Boa Vista, fique de pé e vamos saudá-los com uma salva de palmas. Palmas para a Boa Vista. Louvado seja Deus. E eu queria nesse momento pedir para o Silas vir aqui. Silas, que está liderando ali o projeto, trabalho, ele vai fazer uma oração por nós e vai pedir que Deus nos abençoe de maneira muito especial, e depois ele vai dar uma palavra em nome da Boa Vista aí, que tem sido a nossa filha, que nem sempre pela nossa correria a gente consegue estar muito perto, mas o nosso coração com certeza está. Tá bom? Tiago, pode chegar aqui na frente, você vai recitar uma poesia logo em seguida, uma benção. Exatamente, muito bom ver toda a turma aí. Querido Deus, diante de Ti, Pai, uma vez mais oramos neste culto, Deus. E queremos, diante do Teu altar de graça, expressar toda a nossa gratidão, toda a nossa alegria, Pai, por mais um ano da Igreja Batista Nações Unidas, Pai. Essa igreja que tem sido bênção, não somente só para a comunidade Batista Boa Vista, mas para a cidade, o estado e o nosso país, Pai. Muito obrigado, Deus, pela vida do pastor Luiz Saião, por todos os líderes desta amada igreja, Deus. Que a Tua mão poderosa continue agindo poderosamente sobre a vida de cada um aqui, Deus. Abençoa, conservando, Pai, Senhor, e que eles possam ser conduzidos e dirigidos, Pai, sempre pelo Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Às vezes não está tão claro para a gente assim. 1 Coríntios, capítulo 9, o apóstolo Paulo começa a convocar o povo de Deus para ser firme e atuante na sua trajetória e na sua caminhada. E o que ele vai dizer? Ele diz, versículo 24, vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu não venha a ser reprovado. Ao contrário do que muita gente imagina, né, tem gente que pensa assim, que vida religiosa é num templo religioso, com um livro religioso, com atividades religiosas. Saiu dali, Deus não pega direito, já não funciona mais. Aí vem atividades que não tem nada a ver com a realidade. Paulo faz outra coisa. Ele diz o quê? Ele que tinha cidadania romana, que era judeu com grande conhecimento de toda a Bíblia hebraica, de toda a tradição, e que era uma pessoa que tinha tido uma formação grega de escola muito significativa. Ele tinha os 3 mundos na sua mão. O apóstolo Paulo faz o quê? Usa a metáfora dos jogos para falar sobre Deus. Olha que coisa interessante, Paulo era completamente contextualizado. E para ele falar, acho que será que ele acompanhava os jogos? Se Paulo estivesse aqui, para quem que ele torceria hoje, né? Alguém tem alguma sugestão, né? Já escutei alguns aí, mas não é bem isso não, viu? Bom, é interessante como ele fala dessa
realidade do que acontecia no estádio, do que acontecia nos jogos que existia naquele mundo greco-romano, e diz, a nossa vida é semelhante à disciplina do esporte, é semelhante ao grande atleta que faz todo o esforço para caminhar na direção correta, para depois ele alcançar o prêmio, e a gente está aqui para convocar você também a pensar no prêmio, você que serve a Deus na sua vida, se a sua vida de atleta espiritual está funcionando direito. E você que não começou a caminhada, é bom pensar, porque Deus também chama você e quer atingir a sua vida, porque não tem vitória mais significativa do que aquela que é correr para o abraço com o nosso Senhor Jesus, para ter vida que muda a nossa caminhada para o nosso benefício e para a glória de Deus. E pensando nisso, nós vamos agora aqui ter um momento muito especial. Eu peço a nossa organização aqui para ver se a disposição dos bancos está adequada para nosso acompanhamento. Tem alguma assistência técnica aqui. Cadê o bandeirinha? Cartão vermelho para alguém? Existe, o Gandula foi buscar a bola. Como é que a coisa está acontecendo? Enquanto o pessoal se organiza, nós queremos também dizer, welcome Sampa Church, please, Sampa is here. Sampa é uma igreja amiga, uma igreja de fala inglesa, everything in English, que funciona aqui em parceria com a IBNU. Todo domingo, às 10 da manhã, nós temos a celebração aqui e you have English celebration. Aqui você está convidado, se você conhece gente que não tem dificuldade com português, que fala mais inglês, e você pode convidar para estar presente aqui. E às vezes a pessoa tem dificuldade no inglês e fala, like a, nós like a, mas Mônica é good, nós não have. Aí você convida para vir na IBNU mesmo, né? Então vamos lá. Nesse momento nós vamos receber aqui o nosso convidado de honra especial, e ele vai vir para aqui à frente agora. Zé Carlos, recebê-lo com uma salva de palmas. E enquanto isso, vamos ver um vídeo especial. Vamos ver um vídeo sobre o Zé Carlos agora, enquanto a gente vai ter um bate-papo legal com ele nesse momento. Eu passei a maior parte da minha infância, minha adolescência, onde eu morei praticamente até os 11 anos de idade, aproximadamente. E foi aqui nesse lugar que houve aquele desejo muito grande de ser jogador de futebol. Que na época a gente colhia algodão, amendoim, plantava-se cana, arroz, feijão, onde tirava o nosso sustento. Que a gente colhia na lavoura para sobreviver. Daqui que eu ia a pé praticamente quase 3 quilômetros até o campinho lá, que às vezes eu brincava também com meus amigos. E foi a partir daqui que na minha vida tudo começou a acontecer. É nesse lugarzinho que eu me sentia feliz, quando a bola rolava, Você pode estar vendo que é um lugar seco, um lugar humilde. Imagina mais de 30 anos atrás, como não era isso aqui. Deus me enxergou aqui. Por isso que eu gosto de relatar isso, eu faço questão, porque o plano de Deus na tua vida vai acontecer também. Aconteceu na minha vida, nesse lugar. Deus me tirou da roça, levou para a Copa do Mundo, levou para a seleção brasileira com 30 anos de idade. Olha o impossível acontecendo na minha vida. Mas você serve um Deus que faz o impossível. Deus abre porta onde não tem. Às vezes eu saio com um grupo de atletas de Cristo, na missão que nós fazemos, às vezes, fora do país. Eu fui para a Ásia, com alguns outros países, e tenho ido para falar do amor de Jesus, o quanto é importante nós falarmos, que é só a salvação em Cristo Jesus. Aí a cobrança do Zé Carlos para Ronaldinho, levou vantagem, chega o Bebeto, para Ronaldinho, saiu o goleiro, pega Ronaldinho, Van der Sar, insistiu, cresceu na parada Van der Sar. E hoje eu retorno no mesmo lugar, claro, um pouco diferente, mas é um lugar de origem, lugar do meu passado, ao qual eu tenho um carinho muito especial. E digo para você, vale a pena. É muito importante você ir em busca daquilo que Deus colocou no seu coração. Deus abençoe você. Zé Carlos, muito... Paz, igreja. Amém. Amém. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, a gente quer, de fato, receber
você com grande alegria, uma satisfação muito grande ter você aqui. E é um privilégio, uma honra ter alguém que fez parte da história da nossa seleção poder estar aqui na IBNU. Então, a gente queria que, nesse começo, você se apresentasse, de quem é o Zé Carlos, quem é esse atleta que marcou parte da nossa história. Igreja, boa tarde, a paz. Primeiramente, eu que me sinto honrado, porque quando nós falamos daquilo que Deus faz na nossa vida, né? É muito importante, principalmente para edificar a fé de vocês. Desculpe, eu estou um pouco rouco, né? Peguei uma gripe aí, mas a voz vai sair, né? E muito feliz por essa oportunidade, Deus tem me levado em vários lugares. E dos lugares que eu tenho ido, pastor, né, que eu fui em Mato Grosso uma vez, teve um homem, né, sentado na mesa, eu não sabia que ele era pastor. Ele começou a olhar para mim e falou assim: para que você quer falar bem? Bonito. Eu tinha preocupação porque eu estou no interior de São Paulo, não mudei minhas origens, meu coração permanece, pode acreditar, permanece o mesmo de quando era pequenininho. E eu sempre orava ao Senhor, eu preciso falar melhor, o Senhor tem me levado em vários lugares, né? E as pessoas têm visto meu testemunho, aquilo que o Senhor fez na minha vida. E naquela tarde ele falou assim: para que você quer falar bem, se o teu coração tem me agradado? Ali eu chorei igual uma criança, porque muitas vezes nós preocupamos, né? Nós conquistamos, alcançamos algo interessante para nós saber o que nós buscamos. E muitas vezes esquecemos a essência que está dentro do nosso coração, que é a presença de Deus. Deus tem que olhar para mim, para você, e ver que, né, que realmente há pureza no nosso coração. E muitas vezes nós empolgamos, nós mudamos nosso comportamento. Pois sim, meu nome é Zé Carlos, nasci no interior de São Paulo, Presidente Bernardes. Nasci numa casinha muito simples, muito humilde. E ali eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Mas naquela época, 50 anos atrás, não tinha energia, não tinha televisão, não tinha nada. Foi por isso que eu disse ali: Deus me enxergou ali. Então, cada um de vocês, Deus tem um propósito. Mas que esse propósito seja cumprido para a glória de Deus. Deus coloca no meu coração, no teu coração, sempre um sonho, um propósito a acontecer. E hoje eu estou aqui, porque de maneira alguma eu abandonei e desisti. Porque a barreira, os obstáculos surgiram, mas eu nunca saí do foco, o foco que Deus tinha para a minha vida. E hoje, aonde eu vou, onde eu posso caminhar, onde Deus possa me levar, eu tenho procurado honrar esse nome grandioso de Jesus Cristo, porque sem Ele eu não sou nada. E que vocês vejam na minha vida, olhem para mim, né? Talvez uma pessoa não sabe nem falar direito, né? Simples, mas que realmente o Senhor é comigo, porque isso é para a glória dEle. Amém. Mas me conta o seguinte, você começou a jogar futebol mesmo? Qual foi o seu primeiro clube? Como é que foi essa... Conta um pouquinho da nossa caminhada. Como é que... Na roça, onde eu nasci, eu fiquei até os 10, 11 anos de idade. Ali eu tinha um sonho, as primeiras bolas que eu chutei foram bolinhas de meia, né? Opa! Meu pai não podia... Essa parte eu também consegui cumprir. As bolinhas de meia que minha mãe fazia, chutava no terreiro, né? E foi despertando aquele prazer, né? De jogar futebol, mas, como eu falei para você, não tinha televisão. Da onde saía isso? Esse despertar no meu coração, essa vontade. Com certeza era de Deus, não é verdade? E muitas vezes nós não botamos fé, às vezes, naquela situação que está dentro do nosso coração. Não, acho que é muito grande, não é possível, sim. É possível, sim. Porque aquilo que Deus tem para você é para você. Não é para a pessoa que está atrás ou à frente, é para você. Só depende de você, muitas vezes. E ali meu pai, quando tinha 10 anos, 11 anos, meu pai veio para Osasco, São Paulo, para tentar uma vida melhor, porque nós vivíamos em praticamente 3 alqueires de terra. Às vezes plantava, às vezes dava, às vezes não dava, aquela dificuldade toda, né? E ali, chegando em Osasco, continuei meus estudos, não tive oportunidade de participar em escolinhas, né, em categoria de base, não tive essa oportunidade. Comecei a trabalhar com 16 anos num banco, aos 18, 19 eu saí, comecei a cursar o Senai, entrei numa firma metalúrgica, e aos 21 anos de idade, no campo dessa firma metalúrgica que eu trabalhava, nós sempre jogávamos no final de semana, nos sábados, contra outras empresas, contra outras firmas, e de repente Deus colocou uma pessoa lá, acabou um treino, você corre bem, você joga bem, você não quer fazer um teste? Falei, é meu sonho desde criança. Eu queria ser atleta de futebol. Com 21 anos de idade,
Aconteceu pela primeira vez, deu 21 anos? 21 anos de idade. Nossa, já é uma idade que... Já é uma idade, ou seja, convenhamos, já velho para o futebol. Pois é, para começar. Para começar. Mas eu digo uma coisa, o tempo é o tempo de Deus, e às vezes nós não entendemos isso. A minha história, a tua história, não somos, né, é diferente. Às vezes nós olhamos para uma história, eu quero ser jogador. Normal é começar lá de baixo. Não. Normal é para esse. Para mim foi diferente. Né? E cada um tem uma história diferente, e minha história no futebol começou com 21 anos de idade. Você começou onde? Eu fiz teste no Nacional da capital, em frente ao CT do Palmeiras, do São Paulo ali. Do outro lado tem um clube ali chamado Nacional. Foi naquele clube ali que eu fui fazer o primeiro teste, com 21 anos de idade. E aí você jogou em quais clubes na sequência? Como é que foi a sua... Aí eu fiz o teste, fui aprovado, joguei no Nacional, São Caetano, Portuguesa, União São João, Marília, Juventude. Até que em 1997 eu fui para Matão. Né? Iniciei o ano desempregado, porque quando você joga em clube pequeno, você faz contrato de 3, 4 meses, o resto do ano você fica desempregado. Iniciou o ano de 1997 eu desempregado. Dia 11 de janeiro, o meu telefone tocou, eu nunca tive empresário também. Meu telefone tocou, uma pessoa me viu jogar, era o presidente do time de Matão, lá na Matonense, em perto de Araraquara ali. Sim. Zé, você quer vir jogar para nós aqui? Nós subimos para a primeira divisão, estava na terceira, subimos para a segunda divisão. Eu acompanhei você jogar pelo Nacional, alguns jogos. Você não quer vir jogar para nós? Aí eu fui emprestado para Matão. Aí quando acabou o dia 20 de junho, nós somos campeão da Série A2, nós passamos para a primeira divisão. Aí de repente, meu telefone toca do nada. Zé, era um senhor chamado Alexandre Bueno, é um ex-jogador de futebol. Eu estou te procurando já há um tempo, já umas 2 semanas, não consegui seu contato. O São Paulo está interessado em você. O São Paulo, vem direto? Vem para cá. Então, iniciou o ano de 1997, eu desempregado. E já no meio do ano, eu estava indo para o São Paulo. Olha só que Deus fez. Que coisa. Aí cheguei no São Paulo, assinei um contrato até o final do ano de 97, de 5 meses. Aí cheguei no São Paulo, eu era quarto lateral, eu era reserva do reserva. Imagine vocês, eu chegar na Matunense, um time pequeno, que é difícil, né? Um salário baixo, às vezes você recebe, às vezes você não recebe. De repente você vai para um clube como São Paulo, aquela estrutura toda, né? E eu ser o quarto da posição, jogar a toalha, não. Eu treinava sozinho, por conta. Quando você é um clube grande, você disputa 2, 3 campeonatos, a Supercopa, Mercosul, vários campeonatos, Copa do Brasileiro, Copa do Brasil. E eu não era relacionado porque eu não estava no grupo ainda. Eu treinava à parte, por fora. Só que aí em casa eu treinava. Sábado, domingo eu era liberado, eu treinava sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à tarde. Eu nunca vi alguém que fizesse isso. Por isso, quando você tiver que fazer a sua parte, faça o melhor. O melhor. E aí você achar que está bom, dá para melhorar um pouquinho mais. Porque eu nem imaginava. Eu não conhecia o Senhor nessa época ainda. Mas Deus me conhecia. Que coisa. E ali, só para terminar, aí, finalizando esse ano de 1997, antes de acabar meu contrato com o São Paulo, o São Paulo já me renovou chamou para me renovar o contrato por mais 3 anos. Eu já fui convocado pela primeira vez um amistoso pela seleção brasileira. Início do ano desempregado. Antes de acabar o ano, eu já estava jogando pela seleção brasileira. Olha o que Deus fez na minha vida. Amistoso contra quem? Alemanha. Nossa. Eu vou pedir para você responder mais devagar, porque senão você acaba com a gente aqui, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu falar o resultado. 1-0 para o Brasil lá na Alemanha foi o jogo. Olha só, hein? Aê! Alguns já receberam o resultado como profético, aí estão comemorando, né? Mas olha, eu vou contar uma coisa para você, que a gente tem observado algumas coisas aqui na nossa igreja, e tem estudado o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um livro muito interessante, que você está estudando esse mês, porque ele fala sobre a pessoa querendo achar o propósito da vida. Aí ele procura de um lado, procura de outro, e chega uma hora que ele está, vamos dizer, matutando sobre isso, para usar a palavra mais adequada aqui, e ele diz o seguinte no capítulo 9, no versículo 11, ele diz assim, olha lá, percebi ainda uma outra coisa debaixo do sol, os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos
nem sempre tem prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Vamos conversar sério assim. A sua trajetória, eu não sei, eu nunca vi nada parecido na história do futebol brasileiro. É uma trajetória única, diferente. Porque assim, geralmente quando eu converso com as pessoas, elas falam assim, sabe o negócio? Aquilo aconteceu porque aquilo foi sorte, foi azar. Outros falam, não, se o cara realmente esforçar, se ele tiver costa quente, né, se ele tiver chuteira quente, se ele tiver, ele chega lá. No seu caso, você, acabou de dizer, né, estava numa situação de subir de divisão, chegar no futebol paulista, no São Paulo, de repente na seleção no amistoso e depois na Copa do Mundo. Explica para a gente, isso é acaso? Isso é porque você é o rei da cocada preta? Ou isso é porque Deus mexeu nessa história? Vamos ouvir essa história, galera? Então vamos ouvir a história, vamos lá, conta pra gente. Olha bem, primeiramente quando eu fui fazer o teste, eu não cheguei a contar os detalhes, eu tinha que fazer esse teste, e não é de um dia para o outro. Eu tive que chegar no meu encarregado e falar assim para ele, nunca esqueci, Caiado, o apelido dele. Caiado, tinha uma pessoa que veio jogar no campo aí sábado, ele quer levar para fazer um teste, é meu sonho, eu sempre quis ser jogador. Ele olhou para mim assustado, acho que falou, pô Zé, você tá velho, cara, você tá maluco? Aí ele pensou assim, Zé, você pensou bem, mas a empresa não pode mandar você, não pode dispensar você. Não pode dar, porque eu pedi para dar uma dispensazinha de uma semana, né? Foi aí que eu dei o grande passo da minha vida. E eu falo para vocês que eu não conhecia o Senhor ainda. Eu falei assim, Caiado, então me manda embora que eu vou fazer esse teste. Olha, porque é meu sonho. Que coisa. Então muitas vezes Deus requer de mim, de você, só o primeiro passo. Isso é fé. Confesso para vocês que eu não servi o Senhor, não conhecia Deus nessa época ainda. Eu tinha 21 anos de idade. E minha história aconteceu por causa dessa atitude. Pode ter certeza. Porque muitas vezes Deus está esperando só eu e você damos esse passo. Às vezes Deus tem falado no teu coração já muitas vezes, repetido N vezes, você, será? É possível? É possível. Né? Olha para mim. Eu não tinha treino na minha infância. E quando eu cheguei para fazer teste, de repente eu comecei a correr, porque foram uma semana de teste. Os primeiros dias era só físico. Eu sempre tive uma boa condição física. Eu sempre me cuidei. Aí, de repente, acabou o treino, o primeiro treino era 10 voltas, eu lembro como hoje. Os que já estavam lá, todos profissionais, eu acabei 1,5 na frente deles, porque eu queria mostrar algo, falei, eu tenho que ser diferente, eu tenho que ser visto, eu tenho que ser notado, né? Aí eu lembro que na penúltima volta, ou na antepenúltima, eu passei por um grupinho de profissionais que já estavam ali, correndo em volta daquela pista, e falou assim, isso aí só quer correr, vem fazer teste. Vejam bem, esse aí só quer correr, só veio fazer teste. Todos lá eram melhores que eu, todos lá já estavam aprovados. E por que só alguns anos depois, daquele grupo de milhares de pessoas vestiram essa camisa? Essa é a camisa que eu disputei a Copa do Mundo, pode ver aqui. É essa mesmo? Essa mesmo. Posso tocar aqui e pegar nela? Nossa! Pode ver que está meu nome atrás aí, ó. Nossa, aê! Como eu vou dizer que eu sou capaz, que eu posso? O Senhor te chama e te capacita para o propósito que Ele tem na tua vida. Jamais esqueça disso. Amém. Né? Todos ali, confesso para vocês, que eram melhor que eu. Imagina, tinha pessoas ali que já estavam 2, 3, 4 anos no clube, jogando profissionais. E por que eu? Por que você? Temos que ser diferentes. Né? E muitas vezes nós não somos diferentes. Nós somos iguais. E para pegar a coroa, eu e você... Tem que correr, igual o 1 Coríntios 9. Tem que ser diferente. Deus tem que ver algo sair de dentro de você. Aquilo que não são as pessoas que enxergam, e sim somente Ele. E isso sai do coração. Mas como é que foi esse negócio aí? Como é que, se você vê que realmente Deus abriu o caminho para você, Ele que te deu essa força, essa determinação, como é que de repente assim, você chegou na seleção? Como é que foi esse caminho? E fala para mim, eu acho que a sensação, porque daqui a pouco a gente vai estar aqui ouvindo o hino nacional,
vai ser a hora de ver o jogo. A gente já fica, né? Assim, vai. Imagina só você receber a convocação. Quanto foi que tremeu a perna do Zé Carlos quando o telefone falou: ó, é a seleção mesmo, você vai pegar o boi pelo chifre lá na Copa da França. E assim, no decorrer da carreira minha, teve vários obstáculos, várias dificuldades. O que me fez vestir essa camisa, embora Deus fez porque Ele é bom, a gente não merece, foi o fato de eu nunca ter desistido, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, e talvez nem na quarta dificuldade. Porque é repetitivo, nós vivemos num mundo que nós não pertencemos, e nós estamos sujeitos a coisas desse mundo. Às vezes dificuldade. Tinha treinador que fez cada coisa que você nem imagina, não vou falar porque você vai falar de pessoas, e as pessoas são falhas, eu não estou aqui para isso. Mas eu digo para você, pessoas que puxaram meu tapete, né, que às vezes eu precisei chorar num canto, né, lamentar, às vezes ficar triste, mas um ano depois eu estava num grande clube, jogando contra esse mesmo treinador naquele time pequeno. O que dizer? Né, por isso que eu digo para você, o quanto vale a pena a gente nunca desistir, nunca desanimar. E de repente, uma história, alguns anos depois, estava eu lá na Copa do Mundo, fui campeão paulista em 98. Tem algum corintiano aí? Não vai lembrar, foi em cima do Corinthians. 98, você lembra, né? Foi em cima do Corinthians, né? Em cima do Corinthians. E ali, veio, olha lá, acho que os caras vão brigar comigo agora. A gente faz uma oração forte. Faz uma oração forte, tira do coração dele. E aí, em 98, veio a convocação para a seleção. E todos, porque quando sai a convocação, todo mundo já sabe quem vai. Todo jogador já sabe quem vai. Mas isso vem que do Zagallo? Não, já vem o aviso para o clube onde você joga, né? Isso já chama se o jogador está machucado, porque a hora que vai o nome lá... E aí a dor de cotovelo dos outros, quando vira o seu nome lá? Não, mas você não sabe da história. Quando saiu, o pessoal falou: Zé, você não vai, porque você está num bom momento, mas o Zagallo vai levar o Flávio Conceição, que joga tanto de lateral como volante. É um jogador mais versátil, ou seja, um jogador que joga em duas posições. Para a Copa do Mundo, que pode machucar, não pode trocar mais ninguém, que é tiro curto, ele vai levar o Flávio Conceição. Eu falei: tudo bem. Fazer o quê, né? Minha parte estou fazendo. Mas Deus não quis assim. Aí o Flávio Conceição, eu fiquei sabendo dessa história depois que eu voltei da Copa do Mundo. Presta bem atenção. Eu fiquei sabendo dessa história depois que eu voltei da Copa do Mundo. O Flávio Conceição jogou, teve uma lesão, acho que foi na coxa, se não me engano, uma lesão muscular, uma semana antes da convocação. Aí, nas antevésperas da convocação, ele jogou, não sentiu nada. Então, ele mandou aviso que estava apto a ser convocado. Né? Esse aviso não chegou até hoje para a CBF. Aí, de repente, entrou o Zé Carlos na história. Você está entendendo? Como é que eu vou dizer que sou eu, que sou capaz? Então, a convocação chegou quando? Porque a Copa foi em junho, julho. Chegou em não, março? A convocação, se não me engano, a convocação foi ali... Eu não lembro o dia. Eu sei que a convocação chegou num dia e eu não fui. Eu não fui convocado. Foi o Flávio. Só que o Flávio estava lesionado. Ele mandou aviso que te jogou na antivéspera, que estava apto a ser convocado. Então, ele podia ser convocado. Aí, esse aviso do Flávio não chegou na CBF. Sim. Aí, me convocou dali 2 dias. Após a convocação, 3 dias depois, mais ou menos, aí saiu a minha convocação. Eu estava no CT de São Paulo treinando, não esperando nada com nada, porque não ia mesmo para a Copa. Zé, você acabou de ser convocado. Eu falei: não foi eu. Não, mas o Flávio não pôde ir, ninguém sabia. Até então, não sabia por que não pôde ir. Aí entrou eu na história, dessa forma de surpresa, inesperada. E uma vez lá, chegando na França, vendo toda a movimentação, você participando do jogo seu com a Holanda, conta pra gente aí como é que foi essa cabeça aí, foi a 1.000, a 1.500? Rapaz, dá um medinho assim, viu? Dá. Esfriou bem a barriga. É assim, a gente quando está num grupo mais de selecionado brasileiro, você tem a competência de estar lá, você está preparado para estar lá. Mas na hora que começa o hino ali, você sabe que o mundo todo está te vendo jogar, cara. Aí o bicho pega. Aí o bicho pega. A adrenalina vai a milhão. Então, na hora que a apita começou, acaba tudo, aquele friozinho. Isso é responsabilidade. Todos os jogadores têm isso. Pode jogar 1000 partidas, toda vez tem isso. Porque você olha lá, 80, 100 mil pessoas te olhando. Ou para te aplaudir ou para te vaiar, não é verdade? Você pegou a Holanda, né? Pegamos a Holanda, um dos times mais melhores preparados da época, né? E empatou 1-1. O pessoal corre muito, né? Van der Sar, aquele goleiro gigante lá. E aí eu marquei o Zender, ainda um canhoto que era muito rápido. Sim. Aí ficou, o Ronaldinho fez,
o Clive empatou, aí foi para a prorrogação, 0-0, aí foi para os pênaltis, o Tafarel pegou 2 pênaltis. Aí nós comemoramos. Terminou com a vitória, sua cabeça estava Deu doidinho. de alívio. Alívio? Mais doido ou mais aliviado? Mais aliviado, porque é assim, e eu estava muito tempo sem jogar. Né? Às vezes a gente não entende isso. O jogador precisa jogar para condicionar. Claro. Só o treino, ele chega num certo nível físico. O jogo dá condição para ele disputar 100% do ritmo. E no jogo você entrou no lugar de quem? Do Cafu. Cafu. Do Nossa. Cafu. Responsabilidade. Ele que já vinha vindo jogando todos os jogos. Cafu né? quase não corria, né? Quase não tinha, corria. é. Né? Então foi assim, a preocupação minha no momento foi mais de você suportar o jogo todo. Porque quando você não está jogando, seu déficit físico é bem abaixo que os demais, né? Sua condição física. Então você acaba não correspondendo, talvez, aquilo que todos esperam. Que foi que para mim aconteceu. Eu mesmo esperava de mim muito mais, mas sabia que não podia dar, porque eu não vinha jogando, porque eu não estava jogando. Então a gente percebe que por trás da história que você via, podia enxergar, Deus estava escrevendo a sua história. Sim, com certeza. E quando é que a sua história dos seus olhos encontraram a história de Deus? Quando é que Deus mexeu nesse coração verde e amarelo e fez o gol maior e você correu para o abraço junto do Senhor? Conta para a gente. Essa é a melhor pergunta. Assim que eu vim da Copa do Mundo, eu fiquei mais um tempo no São Paulo. Aí no outro ano, aí eu tinha marcado, deixa eu voltar um pouquinho. Como eu não ia para a Copa, eu tinha marcado meu casamento para junho. Tem essa história aí, não tem? Pois é. Aí tá lá, Zagala, dia, casamento, Zé Carlos, negócio. Tem essa história aí. Eu vi isso. Aí fiz todos os convites, distribuí tudo, aquela coisa toda. Daqui a pouco o Zé convocado, tive que cancelar tudo. Não vai ter mais. Né? Quase pensei que o Zagalo ia celebrar o casamento, mas tudo bem. Mas foi por uma boa causa, né? Foi. Aí a Berta, que é minha esposa, mandou um abraço para você, não pôde vir. Né, que tá com a nossa filhinha, está um pouquinho doente, ela ficou imprudente. Né, e ali eu marquei para 26 de dezembro, para não ter mais dúvida. Aí nós sentamos, que voltamos da Copa, porque ela foi para a Copa também, né? Vai que o Papai Noel te convoca, vamos lá. Aí, quando nós marcamos, 26 de dezembro, para não ter mais problema, né? Aí marcamos para 26 de dezembro de 1998. Aí eu casei, comecei a temporada no São Paulo em 99. Aí houve a transferência para o Grêmio de Porto Alegre. E na minha transferência, foi junto comigo um jogador que jogava no São Paulo, capitão, que jogou na Portuguesa. Capitão. Me lembro. Evangélico. Jogou no Guarani, né? Não. Jogou na Portuguesa. E aí, já no avião, eu sei que, e no decorrer dos dias assim, ele já tinha comentado comigo uma vez, mas entrava aqui e saia aqui. Não, capitão, já tem o Senhor, já tem Jesus. Eu falei, Zé, eu sei que você, por exemplo, eu acabei o Campeonato Paulista com o amarelo. Todos achavam que eu era cristão, pela minha atitude. Aí eu falei, não, já tenho Deus, já tenho Jesus. Eu falei, não, a palavra de Deus, em 1 Timóteo 2,5, só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus. Eu não sabia, não conhecia a palavra, né? Então, nós descemos no aeroporto em Porto Alegre, fomos para o hotel, e ali nem ele achava apartamento para morar, e nem eu achava apartamento para morar. E nós íamos para o treino junto e voltava junto, ele aqui com a palavra. Para finalizar, daí 3 meses, estava eu e minha esposa, que tinha acabado de casar, descendo as águas, sendo batizado numa igreja evangélica em Porto Alegre. Amém. Glória a Deus. Eu sempre falo que o melhor gol que eu fiz, o melhor cruzamento foi quando eu disse sim para o Senhor Jesus. E foi num momento que estava tudo bem, né? Porque muitas vezes, eu tenho saído por aí às vezes, em missões, todas as coisas, a gente encontra muitas pessoas para falar do amor de Jesus para alguém que esteja num bom momento, vamos dizer que está tudo bem em casa, e eu tinha acabado de me casar, num momento de autossuficiência, não, está tudo bem, né? Onde aparece Jesus aí, no exemplo, né? As pessoas não querem, muitos não querem. Eu louvo a Deus porque foi no momento de fama, no momento que eu tinha acabado de chegar na Copa do Mundo, no momento que eu tinha acabado de me casar, que eu desci as águas e disse sim para o Senhor Jesus e que eu reconheci, meu coração reconheceu que sem Jesus eu não era nada. Amém. Então a melhor conquista, não foi jogar num grande clube, eu já vesti a seleção, camisa da seleção, a maior conquista minha, eu digo para vocês que estão me ouvindo hoje, foi quando eu disse sim para o Senhor Jesus. A minha história mudou, a minha vida mudou. Amém? Amém. Zé, a gente, lendo o livro do Eclesiastes, ele vê que ele faz pergunta de tudo quanto é lado, né? Se é melhor viver a vida só para estudar, se é melhor viver a vida para ter prazeres, se é melhor viver a vida para ter grandes realizações. Ele chega no final, assim, já aos 46 do segundo tempo, e ele vai dizer lá no capítulo 12 que ele descobriu que o que realmente tem valor é temer a Deus, quer dizer, adorar, reconhecer a Deus do jeito que ele deve,
e se submeter aos seus mandamentos, às suas orientações. Então, assim, você não só recebeu Jesus como seu Salvador, mas a gente percebe que Ele se tornou o Senhor da sua vida. E eu vi aí que você está envolvido em alguns projetos, algumas missões. Fala um pouquinho sobre essa ligação do testemunho do atleta com o futebol, no que você está envolvido, quais são os projetos que você faz aí para levar essa palavra que um dia transformou a sua vida, e o que é que você pode desafiar o nosso povo querido aqui para estar em sintonia com esses projetos? Olha, primeiramente, quando eu parei de jogar em 2004 para 2005, né? A partir daí comecei a receber os convites para missões junto à Junta Internacional de Missões, através do Atleta de Cristo, depois através do Além do Brasil, com o Ricardo Ximenes, né? É um amigão meu. E desde 2008 nós tivemos em Mianmar, que teve aquele tsunami, que mais de 300 mil pessoas, foram muito mais. O pessoal de lá falou que o governo não permitia falar a realidade. O mar evadiu 22 quilômetros da margem, imagine vocês. O mar acostumado vinha até aqui, aí ele sai devastando 22 quilômetros adentro. Então morreu na época muito mais de 300 mil pessoas. Naquela época eu fui, nós visitamos ali a Ásia ali, fizemos acho que uns 4, 5 jogos, arrecadamos 300 mil dólares, né? E levando a palavra para fazer 4, 5 escolas na região. Mas a maior conquista nossa foi quando nós viemos embora, o governo chamou nós lá e falou assim: a partir de hoje eu proibia missionários entrar no país. A partir de hoje eu vou liberar. Mianmar? Lá em Mianmar. O pessoal deu um grito, quase derrubou o quartel lá porque lá tudo é regime fechado, né? Tudo. Muito. Cada cantinho tem um guarda assim, com uma metranca, com um rádio ali. Se alguém fizer algo errado, ele já, né? Ali, a casa do diretor de esporte, lá do pessoal de esporte lá de Mianmar, pra você ter noção, tem até ouro em algumas coisas, em alguns lugares, nas prateleiras. A pagoda deles em cima, Sim. Foi gastado não sei quantos bilhões, ouro, 60 quilates. Aqui a gente briga por um ourinho de 18, né? Eles fazem lá para a pagoda deles lá, faz tudo ouro puro. E o povo fica à míngua. Eu estive num lugar desse, eu vivi isso. Então Deus já deu a oportunidade de ver cada coisa que você não tem noção. Onde eles dão culto a outros deuses. Por isso que está naquela situação lá, infelizmente. Né? E ali nós fizemos alguns jogos, já fui para a Ásia, já fui para 17, 18 países em missões. Sabe muitas vezes por quê? Porque nós mandamos vídeos. A quem vem aqui? Vem o Zé, que jogou na seleção, vai o vídeo nosso, vai nós representando nosso país, aí se abre-se a porta. Aí você passa a entender o quanto é importante eu e você cumprirmos os sonhos, os propósitos de Deus, porque você nem imagina que lá na frente nós vai devolver tudo a Ele, porque Ele tem a sua forma, a sua maneira, o seu jeito, que às vezes nós não compreendemos. Quanto que eu imaginei, eu viajei mais em missões do que jogando futebol fora do país. Amém, amém. Para jogar, eu fui nos 8, 10 países, por clubes que eu joguei. Em missões já fui para 17, 18 países. E que lugar que você, assim, teve o coração mais impactado pelo trabalho missionário através do esporte? Que você viu gente sendo mudada, atingida pela palavra de Deus? A Indonésia, que é um lugar muito difícil. Pois é, um país muçulmano. Lá, se bem que nós entramos lá, nós não somos vistoriados, os jogadores não são vistoriados, e nós somos com a Bíblia. Tem lugar que você não pode, e tem lugar que você não pode falar a palavra Jesus, tem que falar Deus. Porque nós usamos uma pulseirinha, né? Acho que você sabe do sistema que é usado, né? Uhum. A pulseirinha na África, é uma pulseirinha colorida. Na África nós não usamos o negro, né? Porque o negro significa treva, e na pregação que a gente faz, lá são tudo negro, né? Não usa outra cor. Mas a gente usa uma pulseirinha, o milho, nós chegamos em lugares que nunca ninguém foi. Nós chegamos num lugarzinho uma vez, uma igrejinha pequenininha, dava esse cantinho aqui de madeira, nem banco tinha. Aí um pastor começou a chorar. Chorava, e nós preocupados. Na Indonésia. Na Indonésia, né? O pastor começou a chorar e nós perguntamos ao nosso intérprete: o que está acontecendo com o pastor? Aí, de repente, veio para ele que ele estava chorando, louvando a Deus, porque o maior milagre que ele viu na vida dele foi a nossa presença lá, porque nunca ninguém foi lá. E para alguém ir lá, só Deus para levar alguém que
que já jogou na seleção, na Copa do Mundo, que jogou em grandes clubes, para ir num lugar como aquele, falar do amor de Jesus e dar uma palestrinha para as criancinhas lá, para os jovens lá, só Deus para levar. Então, enquanto nós queremos algo extraordinário, esse pastor estava chorando só por causa da nossa presença. Você vê, mas a quem foi chorar foi nós. Que coisa, pedir misericórdia de Deus pela situação que Deus nos permitiu ver, né? A alegria daquele pastor, daquele homem que estava lá, sofrido, às vezes ele está lá no culto, às vezes já chega arrebentando com tudo, porque lá é assim, né? O pessoal descobre aquele lugar lejo, aquele lugar escondido. Ele estava lá e louvando a Deus, chorando, porque para nós estarmos lá, só Deus para levar, né? Amém. Então, são experiências que no coração da gente é algo. Por isso que, quando eu ir embora daqui, vocês falam, realmente, Deus é com o Zé. Ele é uma pessoa simples, uma pessoa humilde. Deus, né, levantou, fez o que fez, e o coração dele permaneceu o mesmo. Só Jesus faz isso. Amém. Bom, Zé Carlos, a gente quer agradecer, e você tem a sua última palavra de um conselho para essa galera. O que você deixa como seu último recado ao pessoal? Olha, queria que vocês não se esquecessem disso, para a gente fechar esse nosso momento de entrevista aqui. Bom, pessoal, primeiro é um prazer estar aqui, imenso, 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 tá? Eu que saio, eu falo com muitos jovens, porque desde jovem, quando eu não conhecia Deus, eu consegui dizer não para a prostituição, não para o cigarro, não para a droga, para a bebida, né? Então é possível, né? Então talvez isso foi o que Deus viu de diferente no meu coração, embora nós não merecesse. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, né, achamos que não somos capazes de deixar isso ou aquilo. É possível, sim. Se um ímpio é capaz de vir, subir num púlpito e dizer que não fazia isso, não fazia aquilo, não fazia assado, você também é capaz. Talvez essa é a diferença que Deus requer de mim, de você, muitas vezes. Eu quero dizer algo para vocês. Prestem bem atenção. Nunca desvia do foco. Senhor, Ele tem um propósito na vida de cada um. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém está aqui por acaso. Você tem um chamado. Custe o que custar. Permaneça na reta, permaneça na direção, que Deus vai te honrar, porque você vai fazer algo, você vai devolver o que Ele fizer a Ele, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E é isso que eu tenho feito. Eu só estou aqui hoje, representando, né, com essas palavras talvez simples, mas o coração está cheio da presença de Deus, porque isso que Ele fez na minha vida. Ele fez assim: Zé, é você. Agora, por quê? Ele sabe por quê. Ele sabe até onde Ele pode contar comigo. Ele sabe até onde Ele pode contar contigo. Que Deus abençoe vocês, a cada um. Eu que agradeço a Deus por essa oportunidade. E não desista por nada. Embora seu sonho seja grande, às vezes Deus o torna maior ainda. Pode ter certeza disso. Que Deus abençoe vocês. Obrigado pela oportunidade.